Ele é a personificação da lei, a encarnação da justiça em sua forma mais pura e solene. Ou pelo menos é isso que a toga e o título de ministro querem nos fazer acreditar. Mas, e se debaixo da toga não houver um homem de princípios, e sim um cálculo? E se sob o manto negro da justiça operar não a espada de Thames, mas a caneta de um estrategista político? A peruca não é de laquê, é uma armadura que protege não a honra de uma corte, mas os interesses de uma casta que se vê ameaçada. O mundo parou para ver Luiz Fux votar. O que ele fez? Executou a manobra jurídica mais contraditória, mais cínica e, vamos dizer a verdade, mais golpista possível da sessão. Condenou o soldado, o agente de ordens, o peão no tabuleiro, mas absolveu o general, absolveu o arquiteto do caos, absolveu Jair Messias Bolsonaro. Absolveu o maior criminoso deste país. Ainda que os agentes discutam durante vários meses, doutrina, se deve ou não praticar determinado delito, o caso recai no âmbito da reprovação moral e social, mas não possibilita a atuação do direito penal. Se os agentes finalmente decidirem praticar atos e aqueles delitos planejados e iniciarem sua execução, responderão de acordo com sua respectiva autoria e participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Ao mesmo tempo, a estabilidade e a permanência estão intrinsecamente relacionadas ao requisito da indeterminação dos crimes fim, pois somente estão presentes quando o grupo objetiva permanecer unido na prática de delitos indeterminados, sem essa pretensão de manter o grupo estável e permanente unido para a prática de uma série determinada de infrações penais. Não, quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados, não se caracteriza o crime de organização criminosa. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que ecoa nos corredores do poder e nas ruas é a seguinte: o que há por trás da toga do velho de peruca? Fux não foi apenas contraditório, ele foi o guardião dos golpistas. Ele ergueu um muro de sofisma jurídico para proteger o chefe da quadrilha. Ao condenar o executor e inocentar o mandante, ele não aplicou a lei, ele a corrompeu. Ele criou um precedente monstruoso. No Brasil, você pode acabar com a democracia, desde que não aperte o botão com as suas próprias mãos. Você pode ordenar, incitar, planejar, desde que tenha um lacaio para fazer o trabalho sujo. Sua impunidade está garantida. É a tese do fantoche consciente. O chefe puxa os cordões, mas é a marionete que vai para a cadeia. Fux, com um único voto, ele não apenas absolveu Bolsonaro, ele inocentou o método. Ele deu um salvo-conduto para todos os futuros golpistas de palácio. Não se preocupe, senhor presidente. Esse voto parece gritar, mas nós daremos aqui um jeito de te proteger. Por quê? Porque um ministro do Supremo, um homem que chegou no ápice da carreira jurídica, agiria como um advogado de defesa de um projeto de ruptura democrática? E então, meus amigos, ontem, assim, já no finalzinho do dia, surgiu uma fumaça. A pista
que pode levar não ao fogo, mas à fagulha que acendeu o voto do Luiz Fux no julgamento. Um vídeo, uma reunião, um encontro que, se confirmado, é a bomba que destrói qualquer resquício de credibilidade no ministro Luiz Fux. Bolsonaro que não entrou na lista, gente, são coisas óbvias. Óbvias. É só parar e raciocinar. Opa, peraí. Por que o Fux não entrou na lista? Imprensa, vocês que gostam de... Por que vocês não questionaram isso na imprensa? Não publicaram isso? Por que o Fux não entrou na lista dos Estados Unidos? Fiz a reunião. Foi excelente a reunião. Excelente. O Fux é um cara humano, justo e já não aguentava mais. Já não aguentava mais estar calado. E a conversa foi, eu disse a ele, segue, inicia, discordando do que está acontecendo, do que o STF está fazendo, porque senão o seu nome vai entrar na lista. E expliquei o que era a lista. Inicialmente perde visto, ele família, eternamente. Depois, se continua gravando, vai para a lei. Marcos Duval e Luiz Fux. O ministro do STF e o senador que se tornou estrela de reality show golpista, o mesmo Marco Duval, que narrou a suposta tentativa de Silveira de envolvê-lo em plano extremista. O que pode ter rolado nessa reunião? Um chá das 5? Uma conversa inocente sobre jurisprudência? Amigos, precisamos ir além da ingenuidade. Eu tenho as minhas hipóteses e eu vou falar todas elas aqui. A número 1 é que pode ser uma barganha política. Marcos Duval, ele não é um político qualquer. Ele é um ativo. Ele detém informações que podem queimar ou salvar figuras poderosíssimas. Ele é a chave para vários cadeados. A reunião pode ter sido uma negociação. Dr. Fux, o senhor me ajuda a orientar o seu voto de uma forma que não incrimine a cúpula. E eu? Bem, eu controlo o que digo, sobre quem digo e quando digo. É o clássico jogo de poder. Eu seguro a sua bomba e você me dá o meu salvo-conduto. Mas vamos à hipótese número 2. Pressão institucional. O Fux, ele não vive no vácuo. Ele é um animal político que respira os ares de Brasília. Ele sabe que o Supremo está sob ataque constante, que o tribunal caminha sobre um gelo fino. Talvez uma mensagem transmitida por um emissário como o Duval tenha sido uma de contenção de danos. Dr. Fux, condene o processo, mas não condene o presidente. E tem mais 4 figuras importantes lá dentro que também você não pode condenar. Mostre rigor com os pequenos, mas piedade com os grandes. É preciso apaziguar os ânimos, evitar uma guerra institucional total. Em outras palavras, seja o herói da estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja construída sobre os alicerces podres da impunidade. Hipótese número 3. Projeto de poder pessoal. Luiz Fux já presidiu o TSE e o TSF. Seus horizontes institucionais podem estar esgotados, mas e o horizonte político? Absolver Bolsonaro é um ativo de valor inestimável. É um cheque em branco, assinado pela ala mais radical da direita. Uma moeda de troca para o futuro. É uma mensagem para o campo bolsonarista. Eu não sou seu inimigo. Em um país polarizado, ter um pé em cada canoa não é sinal de equilíbrio. É sinal de oportunismo. O que torna o voto de Fux não apenas polêmico, mas cínico, é a sua perfeição estratégica. Ele não fugiu do julgamento. Ele não se omitiu. Ele mergulhou de cabeça nele e, com a precisão de um cirurgião, extraiu o cerne do crime. Ele admitiu que o golpe existiu, que havia um ajudante de ordens, mas amputou a cabeça do corpo doente. Ele quis parecer rigoroso, enquanto agia com clemência. Meus amigos,
É o ápice da hipocrisia jurisdicional. A reunião com Marcos Duval é a sombra que paira sobre esse voto. Ela é a materialização do que sempre desconfiamos, que as togas não são blindadas às influências do palácio. E os bastidores do poder são mais eloquentes que os votos lidos em plenário. Fux não votou como juiz, votou como estadista do caos, um garantidor da impunidade de elite. Ele não julgou o caso, ele geriu a crise e o fez de uma tal maneira que protegeu os interesses da própria classe política que gerou o monstro. Ele não absolveu apenas Bolsonaro, ele absolveu um sistema. E nessa absolvição, ele pode ter condenado a própria credibilidade da última instância que deveria proteger a democracia de seus algozes. A pergunta que fica, meus amigos, não é jurídica, é política, é moral. Em quem podemos confiar quando os guardiões do templo fecham os olhos para o Deus do mesmo templo ser profanado? O voto de Fux será lembrado, não pela sua erudição, mas pela sua conveniência. E a sombra da sua reunião secreta será eternamente a prova de que, às vezes, a justiça não é cega. Ela escolhe muito bem o que não quer ver. O que você acha? Essa foi uma manobra política ou pura convicção jurídica? Comente abaixo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo.